Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Divino Mestre. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook e YouTube. Lembro a vocês que essa transmissão ela fica salva, ela fica gravada. Então, quem quiser assistir novamente, ela vai ficar salva. Muito bem? Vou dar rapidamente alguns avisos para que o nosso palestrante que já está aqui possa iniciar. Então, lembro a vocês que as portas físicas, elas permanecem fechadas, mas os nossos trabalhos, eles estão ocorrendo no formato online. Querendo participar de algum grupo de estudo, querendo atendimento fraterno, vocês podem enviar um e-mail ou mandar mensagem pelo WhatsApp, que vocês serão prontamente respondidos e encaminhados para aquilo que for o desejo de vocês. Então, o nosso e-mail é contato@cedivinomestre.org e o nosso WhatsApp é o 39224867. É o telefone da nossa casa, o telefone fixo, que nós fizemos um WhatsApp com esse número, tá? Então, ele realmente é um WhatsApp, não pode enviar mensagem, porque esse número está certo, mas nós não atendemos chamadas, as ligações, é somente mensagem mesmo, tá? Também a campanha Acolha uma Família, do projeto Bem Me Quer, onde está sendo arrecadado alimentos não perecíveis, leite, fraldas, higiene de item pessoal, o que vocês tiverem em bom estado, que outra pessoa pode usar, pode estar sendo doado. Então, a sua doação ela pode ser entregue às segundas, às quartas e às sextas, das 9 ao meio-dia. Atenção aos dias e horários, porque fora desses dias e desses horários, não há quem possa receber a sua doação no Bem Me Quer. Então, não fazer confusão, Bem Me Quer com obra social. O Bem Me Quer fica dentro da obra social, mas ele é um projeto à parte. E, então, se você quer fazer a doação para o Bem Me Quer, precisa estar atento a esses dias e horários para você poder estar levando, entregando a sua doação. Tendo dúvida, querendo mais informação sobre o Bem Me Quer, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 991562088. Também nós temos um grupo de WhatsApp e através desse grupo vocês podem acompanhar o nosso programa, receber os links, saber o que está acontecendo, saber quando que o centro vai abrir, tudo isso vocês podem ficar sabendo pelo nosso WhatsApp. A nossa casa não está aberta e não temos o planejamento de que o retorno às atividades públicas se dê já pelos próximos dias. Nós temos um plano de retomada das atividades, que elas vão ser retomadas paulatinamente, cada uma ao seu tempo. Então, esse plano, ele existe de retomada, ele está sendo já trabalhado para ser colocado em prática, mas as nossas atividades, como essas palestras, elas vão permanecer ainda por um bom tempo, tá? Muito bem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que ao final eu respondo elas, tá? Porque eu não consigo responder particularmente para cada um como Carolina, eu respondo como Divino Mestre. Então, para não haver confusão, depois quando alguém for ler quem foi que respondeu, eu prefiro não responder, tá? Então, mas no final eu respondo. Então, vamos à prece. Então, vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, procurando, através da respiração, trazer um pouco de paz, de equilíbrio para nós nesse momento. Vamos juntos, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, por esse dia,
no qual nós acordamos, temos a oportunidade de viver aqui na Terra, aprender, contribuir. Aqui em São José, por esse lindo dia que está hoje, esse sol, a natureza à nossa volta, pela bênção da nossa saúde, pelas pessoas à nossa volta, que nos auxiliam na nossa caminhada, com uma palavra, com um gesto, às vezes com uma escuta. Vamos agradecendo a oportunidade que nós temos de servir ao próximo, agradecendo aos nossos mentores, os mentores dessa casa, que estão sempre junto a nós, nos amparando, nos auxiliando. Vamos agradecendo pela doutrina espírita, que nos auxilia a compreender as questões da nossa existência, do plano espiritual. E vamos juntos pedindo a espiritualidade amiga que nesse momento envolva cada um de nós, os nossos lares, a nossa família, em fluidos, vibrações de paz, de tranquilidade, de harmonia, nos dando força e coragem para compreendermos aonde que nós estamos nos equivocando, o que nós precisamos parar de fazer, o que nós precisamos começar a fazer, para que assim possamos, cada um de nós, irmos aliviando as nossas dores, as nossas dificuldades, através do esclarecimento, da compreensão. Que nesse momento todos nós sejamos banhados em energias salutares, que a nossa água seja fluidificada, sendo colocado aquilo que cada um de nós necessita, que está pronto para receber. Pedimos ainda pela nossa palestra de hoje, que ela possa ser profícua para cada um de nós. Que estejamos abertos para a mensagem dessa manhã, que o nosso palestrante, que tão carinhosamente está aqui para contribuir conosco, que ele seja inspirado no que falar e como falar, para que possa nos auxiliar em mais um dia. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco e nos acompanhe. Que assim seja. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus lhe abençoe. Eu que agradeço o senhor ter aceito o convite, né? Está estreando aqui no nosso Divino Online. Então, é muito bom ter o senhor, o Marcos de Mário, que ele é do Rio de Janeiro, né? Palestrante já, muito antigo no movimento espírita, é autor de diversos livros, não sei nem dizer todos, né? Porque são bastante livro. E, então, é palestrante, tem um profundo conhecimento já da doutrina espírita, bastante participativo no movimento espírita, e essa manhã está aqui conosco, né, nos brindando com seus conhecimentos, com a sua caminhada. Então, nós já de antemão te agradecemos por ter aceito o convite prontamente e por estar aqui conosco. Muito bem, então, hoje o senhor vai falar sobre um tema bem simples, né? A mulher e seus filhos. É bem fácil para a gente, né? Vamos tentar fazer a melhor abordagem possível. E tem até um papo, né? Hoje tem um povo que fala assim, que quem pode falar sobre a mulher e seus filhos é só a mulher, que o homem não pode. Bem, a doutrina espírita não separa homens e mulheres, né? Os direitos são iguais. Né? Isso mesmo.
Então, uma boa palestra. Olha, a gente já combinou, né, eu com o Marcos, que vocês podem e devem fazer perguntas. Ele gosta de conversar, ele gostaria até de fazer que fosse uma live mais descontraída. Então, para isso, é importante que vocês participem, coloquem dúvidas, comentários, para ele poder ir conversando com a gente, tá bom? Então, uma boa palestra. Qualquer coisa, o senhor pode me chamar. Tá certo. Muito bem. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar aqui envolvidos nas suas vibrações, nas suas bênçãos de amor, para a luz da doutrina espírita, fazermos esta abordagem sobre a mulher e seus filhos. Num momento delicado da sociedade humana, em que os valores de homens e mulheres estão sendo muito questionados, onde nós ainda encontramos, em diversos países do mundo, muitos preconceitos, discriminações, ideias fundamentalistas em relação ao papel da mulher na sociedade. Para o Espiritismo, não há nenhuma dúvida em relação à importância da mulher e dela em relação à educação dos filhos. Mas para termos uma ideia melhor, mais profunda sobre essa questão, nós vamos fazer um mergulho na literatura espírita, iniciando pela literatura espírita mediúnica, para trazer para nós, nesta primeira abordagem, nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, que através da mediunidade gloriosa do Chico Xavier, nos legou mais de 250 livros. E entre esses, nós vamos destacar o livro Luz no Lar, que não é apenas de autoria do Emmanuel, mas também de espíritos diversos, mas onde ele tem uma abordagem bastante significativa sobre a mulher, no capítulo 43, onde ele intitulou o seu texto de A Mulher ante o Cristo. Emmanuel nos lembra que, na época de Jesus, a mulher era praticamente nada. Isso para o povo judaico e também, em parte, para o povo romano. Segundo o Império Romano, no seu Código Civil, a mulher ainda tinha alguns direitos, mas perante a lei mosaica, que era o Código Civil judeu da época, a mulher não tinha nenhum direito. Ela podia ser apedrejada em praça pública, ela podia ser repudiada pelo seu marido, ela podia ser vendida como se fosse um mero animal, nada mais do que isso. Ela era considerada, no povo judeu de então, quase que um objeto. E se ela fosse repudiada, por exemplo, tanto pelo pai quanto pelo esposo, ela passava a ser uma mendiga, ela passava a ser uma mulher indigna, em que ela não tinha nenhum direito. Entretanto, Jesus, nosso mestre, como espírito superior, governador espiritual do nosso planeta, veio alterar essa condição da mulher, essa visão extremamente machista, utilitária que tínhamos naquela época sobre ela. E embora as mulheres não fizessem parte direta dos seus discípulos, mas elas estavam por trás de diversas atividades daquele primeiro núcleo apostólico do Evangelho. E todos nós que estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, sabemos muito bem da importância da sua mãe, Maria de Nazaré, de Maria Madalena, Joana de Cusa e tantas outras que ali estavam. Como as irmãs, por exemplo, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, onde Jesus fazia questão de se hospedar sempre que ele ia
e sempre que ele saía de Jerusalém, a grande capital judaica de então. E também, se nós olharmos a Paulo de Tarso, esse grande apóstolo de Jesus, nós vamos ver diversas mulheres que faziam parte também dos discípulos de Paulo, daquelas que também espalhavam o evangelho. Isso para escândalo dos judeus, escândalo dos fariseus, os doutores da lei que dominavam o sinédrio. Lembrando aqui que o sinédrio era o grande conselho judaico formado pelos anciãos, na época de Jesus, comandado por Caifás, e que eles não admitiam a presença das mulheres. Aliás, nas sinagogas judaicas, que eram os templos onde se estudava o judaísmo, a lei mosaica, espalhados essas sinagogas por toda a Palestina e fora dela, nas comunidades judaicas, somente os homens podiam entrar na sinagoga tomando assento ali no cenáculo, ou seja, no local da reunião pública. As mulheres entravam na sinagoga, mas apenas vamos dizer assim, né, na sua primeira parte, eram separadas dos homens por um biombo, e elas só podiam ouvir. Só aos homens era permitido pegar a palavra para falar das escrituras sagradas. As mulheres, nunca, jamais. Elas ficavam, então, por trás de um biombo apenas para ouvir as preleções, mas não podiam ter nenhum tipo de participação. Por isso, os judeus se escandalizavam quando viam que Jesus permitia a aproximação das mulheres e ainda por cima conversava com elas. Vamos aqui recordar, por exemplo, aquela cena em que Jesus se aproxima do famoso poço de Jacó, onde uma mulher estava ali. Uma mulher estava pegando água e ela estava sozinha, ela não estava acompanhada por um homem. Jesus se aproxima e dirige a palavra a ela. Na mesma hora, escandalizada, ela o adverte, porque ele, sendo um judeu, no caso vindo da Galileia, não podia dirigir a palavra a ela, que era uma mulher que estava ali sozinha. Mas ele, então, continuando a conversação, diz assim: olha, você está colhendo aí essa água, mas eu posso lhe dar a água viva, a água para a sua eternidade, a sua imortalidade. Ela, então, achando estranho aquela conversa, inicia um diálogo com Jesus. E ela vai perceber nesse diálogo que estava conversando com uma pessoa, assim, espiritualmente mais elevada, uma espécie de profeta, e ela fica admirada e resolve, então, sair do poço, voltar à cidade, convocar a população para ouvir Jesus. Ainda mais que ele falou da vida dela, como se tivesse um grande conhecimento. Foi quando, então, os discípulos de Jesus também chegaram. E aí, então, ele prega para o povo, e a mulher começa a incentivar a todos a seguir Jesus, e ele, então, é convidado a adentrar a cidade para falar do Evangelho. Depois, na sequência, segundo os próprios evangelistas narram, os discípulos se reuniram em torno de Jesus, escandalizados, e questionaram o mestre: Senhor, mas como que o senhor, estando sozinho, dirigiu a palavra à mulher que também estava sozinha? Isso não pode. Bom, não podia em relação aos preceitos da lei mosaica. Mas aí Jesus lembra que todos eles eram irmãos, filhos, todos eles de Deus, e que, na verdade, a mulher tinha os mesmos direitos. Mas isso não era pacífico na época, e por isso, então, que os doutores da lei se escandalizavam com Jesus. Quando ele, por exemplo, permitiu que Madalena chegasse aos pés dele para conversar com ele, ungir-o com o óleo, os aromas especiais.
Para os doutores da lei, aquilo era um verdadeiro escândalo. Então, o Espiritismo, resgatando o nosso Mestre Jesus, veio mostrar que os direitos são iguais. Embora os deveres, as tarefas, elas sejam diferenciadas, mas os direitos são iguais. E Emmanuel, então, neste texto, que está publicado no livro Luz no Lar, capítulo 43, vem nos mostrar que essa questão da igualdade entre os homens e as mulheres já se encontrava com Jesus em sua época. Claro que nós entendemos que, em termos de educação dos filhos, nós temos aqui um papel que é da máxima importância, que é realizado pela mãe. E aí, nesta mesma obra, no livro Luz no Lar, e o Espiritismo também é claro ao dizer que o papel da educação dos filhos não pertence apenas à mulher, apenas à mãe, mas também precisa ter a participação do homem, do pai. Mas o Espiritismo faz um grande destaque a esse glorioso, profundo, maravilhoso, essencial papel da mulher, que é a geradora dos filhos, é que oportuniza que os espíritos possam reencarnar e que pelos laços do amor se unem muito a ela. Então vem a nossa querida Meimei, através também do Chico Xavier, agora no capítulo 47 do livro Luz no Lar, para nos trazer a mensagem Coração Maternal. Essa nós vamos ler para podermos fazer, então, algumas abordagens. Passando a palavra à nossa Meimei. Diz ela: Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama no coração. Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. Muitas vezes, ergues-te cada manhã com o suor do trabalho e confias-te à noite, lendo a página branca das lágrimas que te manam da alma ferida. Quase sempre, a tua voz passa desprezada, como vazio rumor no alarido das discussões domésticas, e as tuas mãos diligentes servem com sacrifício, sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Lá fora, os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além, a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido. Enquanto isso, meditas e esperas, na solidão da prece com que te elevas ao alto, rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião. Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amarguras da base. E quando o herói passa na rua, coroado de louros, ninguém se lembra de ti na retaguarda da aflição. Deste tudo, e tudo ofereceste. Entretanto, raros se recordam de que teus filhos jazem nevoados de pranto e de que padeces angustiosa fome de compreensão e carinho. No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo. Se a ingratidão te relega à sombra da terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti, dos céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te, mãe, de que Deus, a fonte de todo o amor e de toda a sabedoria, é também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo. Ajuda e espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará tua alma em hasto divino,
a iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer. Eis aqui as palavras da nossa querida Meimei, através do Chico Xavier, no capítulo 47 do livro Luz no Lar, na mensagem Coração Maternal. É um apelo a todas as mães para lembrar da oportunidade de serviço, de renúncia no recebimento dos filhos, que na verdade não são nossos, mas de Deus, mas confiados ao coração maternal da mulher. E nós sabemos que a maternidade, no campo da educação dos filhos, requer, sim, muita renúncia, muitos sacrifícios. Renúncias e sacrifícios, e como nos lembra aqui a Meimei, passam muitas vezes despercebidos. Os próprios homens, os pais, que deveriam também exercer a sua paternidade. Quantos e quantos sacrifícios as mães não fazem? Isso nos faz recordar uma belíssima lição que ouvimos da boca de um grande amigo nosso, que durante a sua vida profissional foi agente penitenciário na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, trabalhou durante toda a sua vida profissional, ligado então às prisões, às penitenciárias, a todo esse sistema penitenciário, carcerário do Rio de Janeiro. E ele então nos contava o seguinte: um domingo de sol, verão, na cidade do Rio de Janeiro, 40 graus, castigando a todos. E domingo era dia de visita. E ele então estava de plantão e estava na porta da cadeia do complexo penitenciário de Bangu. Esse complexo fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e comporta várias penitenciárias. Então, depois que você adentra do portão principal, você precisa caminhar, longa caminhada, até chegar ao núcleo penitenciário onde o seu familiar, seu ente querido, está preso. E ele estava, então, olhando e começou a ver uma senhora que vinha lentamente, debaixo do sol, tendo duas sacolas, uma em cada mão. E quando ela se aproximou, ele a reconheceu. Ah, é a dona fulana, mãe do prisioneiro X. Então, quando ela chegou, ele olhou conduído para ela limpando o suor da sua face, e disse assim para ela: ô mãe, não tenho boa notícia para a senhora. E ela então arriou as duas sacolas no chão, olhando para ele, e disse assim: nem sei como vou lhe dar essa notícia, mas ontem, no final da tarde, já à noite, nós recebemos aqui a ordem do juiz transferindo o seu filho. Ele não está mais aqui. Ele foi transferido para fora de Bangu. Ele está agora lá no centro penitenciário da Frei Caneca, no centro da cidade. E ela estava na zona oeste, bairro de Bangu, é muito longe. Ela então olhou para ele, agradeceu pela informação, enxugou novamente o suor do rosto, pegou as duas bolsas, foi muito obrigada, e foi saindo. E ele então, preocupado, disse: mãe, para onde a senhora vai? Ora, vou lá para Frei Caneca. Mas é muito longe. E até a senhora sair daqui, pegar um ônibus, chegar no centro da cidade, quanto tempo a senhora vai ter para fazer a visita ao seu filho? Meia hora? 15 minutos? E ela então olhou para ele e disse: não importa, é meu filho. E saiu. E o nosso amigo disse que ficou ali na porta da cadeia, olhando e vendo a silhueta daquela mãe indo embora.
E ele, então, comovido, e ele era espírita, disse, nossa, isso que é amor de mãe. E ela não está questionando o que o filho fez ou deixou de fazer, que está ali preso. A resposta dela fala tudo. É meu filho. Ou seja, pelo filho, ela faria todo e qualquer sacrifício. Então, se ela tinha que se desonrar a 40 graus à sombra pelo Rio de Janeiro para poder visitá-lo, agora na outra penitenciária, ela o faria. Com todos os sacrifícios, a mãe pobre, dependente do transporte público, carregando as bolsas com aquilo que o filho necessitava. Esse quadro nos remete realmente ao verdadeiro amor de mãe por seus filhos. O quanto esse amor é profundo e é necessário, porque a missão de educar é uma missão divina que nos é concedida por Deus e que clama a todas as mulheres. Infelizmente, nem sempre nós encontramos no coração das mulheres o amor maternal. Nós já ouvimos de várias mulheres, quando vem com a notícia da gravidez, que injuriam essa notícia. Ou quando já têm os filhos e aborrecidas, porque não podem mais viver como gostariam, falam abertamente contra, entre aspas aqui, a maldita hora de ter engravidado e agora ter aquele estorvo na sua vida. Certa vez, estando com um querido amigo espírita, na Feira do Livro Espírita, que fazíamos no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma senhora muito bem vestida, muito bem arrumada, entrou na barraca e conversou com esse nosso amigo. E nós estávamos perto, estávamos assim juntos e ouvimos toda a conversação. E ela disse assim, vocês são espíritas? Eu gostaria de saber o que, é que vocês pensam em relação a essa questão dos filhos. E começou a contar o seu drama. Ela e o esposo tinham um filho, um menino, que naquela época estava ali com seus 8 anos de idade, e que era assim, um filho extremamente rebelde, que dava muito trabalho a eles. E ela começou a contar que já tinha trocado de escola várias vezes, que ele é irrequieto, violento, desobediente, que já tinha levado ele para os médicos, já tinha feito tratamento com um psicólogo, já tinha passado por um psiquiatra, já estavam tomando remédios, e que ela já não sabia mais o que fazer, e haviam dito a ela que talvez eles precisassem dedicar mais tempo ao filho, mas como? Como se tanto ela quanto o pai trabalhavam, e trabalhavam intensamente, inclusive aos sábados. E ela, então, falou tudo isso, e meu amigo, até então apenas ouvindo, disse a ela, mãe, olha só, nós não estamos aqui conversando, pelo menos a senhora não está falando, de uma coisa, de um objeto, nada disso, não é mesmo? Porque a senhora está aqui me relatando a respeito do seu filho. Eu estou reparando aqui, e me desculpe de fazer esse reparo, mas estou aqui reparando que a senhora está elegantemente vestida. Aliás, parabéns. Mas isso mostra que a senhora tem tempo. Tem tempo para ir ao cabeleireiro, tem tempo para ir ao shopping, provavelmente, né, para comprar suas roupas, tem tempo para se arrumar. Eu estou vendo que a senhora fuma. Isso quer dizer que a senhora tem tempo para manter esse vício. A senhora tem um filho, e naturalmente a senhora tem tempo, e eu estou falando aqui com todo o respeito, mas obviamente a senhora tem tempo para a sua sexualidade com relação ao seu esposo, tanto que gerou um filho. A senhora está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque nós estamos conversando sobre o seu filho, um ser humano, uma pessoa
que é dotada de inteligência e de sentimento. Mas a senhora está aqui me dizendo que não tem tempo para ele. Tem tempo para levá-lo para a escola, para trocar de escola, para levá-lo ao psicólogo, levá-lo ao psiquiatra, ao neurologista. Mas não tem tempo para brincar com ele. Não tem tempo para rolar na cama com ele. Não tem tempo para ouvi-lo, para ver as suas tarefas escolares. Não tem tempo para passear com ele, porque o seu tempo está tomado pelo trabalho profissional. Mas essas outras coisas nós podemos ter ou não na vida. Mas filho é uma dádiva. Será que todos os problemas que ele está apresentando, e não estou aqui fazendo um diagnóstico, mas será que muitos desses problemas não são consequência dele estar recebendo pouco afeto da sua parte, da parte do pai, e que ele esteja sentindo essa carência afetiva e que então, como consequência, vem a violência, os transtornos, a rebeldia e tudo o mais? Senhora é mãe, ame o seu filho, mas não ame apenas da boca para fora. Dedique o tempo, dê o afeto, o carinho que ele precisa para bem se desenvolver. Vamos pensar sobre isso? E aí, então, quando ele parou, ela já estava em lágrimas. E agradeceu imensamente. Realmente, era o filho dela. Nós fizemos algumas indicações literárias, ela levou algumas obras espíritas e ficou de repensar e de conversar com o pai para que eles não revissem o que estavam fazendo com o filho. E isso acontece muito. Temos os filhos, mas esquecemos que ao tê-los, precisamos renunciar a muitas coisas. Precisamos ter a abnegação, o verdadeiro amor, que os filhos requerem porque são espíritos reencarnados e não reencarnam conosco por acaso, porque o acaso não existe. É aí então que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra basilar do Espiritismo, a mensagem do Espírito Santo Agostinho, que compõe o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto, é um dos textos magistrais, fundamentais sobre educação à luz do Espiritismo. Texto esse que Santo Agostinho dirige aos pais. Portanto, aqui nós temos o pai e a mãe. Nós vamos destacar apenas um trecho, um parágrafo desse texto que recomendamos a todos ler, estudar e refletir com atenção e que tem por título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Item 9, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz então Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos,
assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Que palavras belíssimas e profundas do nosso Santo Agostinho. A você, mãe, que porventura esteja sozinha, confia em Deus. Lembre-se que reencarnamos com um planejamento e que não estamos aqui sozinhos. E é preciso dar muito amor. Vamos aqui ver a participação aqui. Sim, muitos filhos são rebeldes, sem dúvida alguma. Precisam, sim, de muita atenção. Mas vamos trocar esse rebelde por filho desafio? Muitas vezes nós temos, sim, filhos que são desafios. São nossos irmãos e irmãs que solicitam reencarnar e solicitam que sejamos seus pais. E nós, no mundo espiritual, muitas vezes aceitamos, porque Deus não impõe, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós somos consultados e somos avisados que são espíritos endividados com a lei divina, que estão à procura de si mesmos e que necessitam de muito afeto, muito carinho, muito amor e de corrigenda. Porque a educação, e Kardec é muito claro em relação a isso em O Livro dos Espíritos, a educação é o conjunto dos atos adquiridos e o processo educacional é o de corrigir as más tendências que o espírito apresente. O problema está em que, enquanto pais, nós simplesmente deixamos que as más tendências cresçam. Nós não as corrigimos. É como aquela mãe que adentrou ao restaurante com a sua filha, uma menina dos seus 5 a 6 anos de idade. Estava no restaurante nada mais, nada menos do que Mário Sérgio Cortella, grande educador brasileiro, professor da USP, a Universidade de São Paulo, e escritor de dezenas de livros lançados. Ele estava com a esposa, jantando. Era noite. E a mãe entrou e foi conversar lá com o maître. E largou a menina, com seus 5, 6 anos. E, segundo as palavras do Cortella, a menina começou a tocar um terror dentro do restaurante, porque ela não parava quieta, e batia para cá, e puxava para lá, e gritava. E Cortella, então, levantou e foi até a mãe. Pediu licença, deu boa noite. Ele disse assim: minha senhora, por favor, a senhora precisa controlar a sua filha. E ele disse que a mulher olhou para ele assim: o que o senhor tem a ver com isso? Diretamente, nada. Mas como eu sou um educador, estou aqui para conversar de um educador para uma educadora. E enquanto educador, eu não posso ficar apenas assistindo a cena. A senhora não está vendo que a sua filha está incomodando as pessoas? E as pessoas estão aqui no restaurante para jantar. Então, mais uma vez, eu vou lhe solicitar, por favor, que a senhora controle sua filha. E ela, então, irritada, disse a ele: e o senhor quer que eu faça o quê? Bem, no mínimo, que a senhora a segure, que a senhora a corrija. Ah, mas ela é assim mesmo. Então, Cortella disse que olhou para aquela senhora e disse: bem, então, nesse caso, já que a senhora considera que não pode controlar a sua filha, só tem uma coisa, então, ali solicitar. Aí o senhor quer o quê? Vai me solicitar o quê? Que a senhora pegue a sua filha e, por favor, retire-se do restaurante para permitir que as pessoas possam conversar e jantar sossegados. E ele disse que deu as costas e voltou à sua mesa. A mulher, muito irritada com ele, fuzilando com o olhar,
foi lá, pegou a garota, falou alguma coisa ali e saiu do restaurante. E ele então comenta essa cena e diz: pois é, olha o problema. Quando os pais, e neste caso especificamente, a mãe, não corrige os maus hábitos. Maus hábitos, que nós espíritas sabemos, estão sendo trazidos já das vidas passadas. E, pelo contrário, está permitindo que o filho, no caso aqui, era uma filha, uma menina, mandasse em tudo, fizesse o que bem entendesse. Quando não pode ser assim. A educação precisa funcionar. Porque depois, quando essa menina for adulta, o que vai ser de nós, que já estaremos então na velhice? O que será da sociedade humana? Então, é preciso corrigir. E esses espíritos que reencarnam solicitam isso, que por amor façamos a correção das suas más tendências. E lembrando aqui que os filhos são diferentes. E, portanto, não podemos dar a mesma educação, ou seja, fazer a mesma coisa para todos os filhos. São individualidades, com personalidades diferenciadas. Alguns precisam de uma autoridade moral maior sobre eles e outros nem tanto. Alguns já trazem mais virtudes desenvolvidas e que deverão, então, ser alavancadas, e outros precisam dessas correções às suas más tendências, aos seus vícios. A tarefa, às vezes, é gigantesca, não resta dúvida. Mas vem novamente a nossa querida Meimei, através do Chico Xavier, agora no livro Relicário de Luz, que é de espíritos diversos, e para que nós possamos encerrar aqui as nossas colocações, vamos passar a palavra à nossa Meimei como um alento, um reforço a todas as mães na educação dos seus filhos. É uma oração. Diz aqui a Meimei: Senhor, abriste-me o próprio seio e confiaste-me os filhos do teu amor. Não me deixes sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ajuda-me a governar o coração, para que meu sentimento não mutile as asas dos anjos tenros que me deste. E adoça-me o raciocínio, para que a minha devoção afetiva não se converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo, para que a minha ternura não se transforme em prisão daqueles que asilaste em meus braços. Ensina-me a corrigir com amor, para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, inclina-me à renúncia, com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos de tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também tua filha. Guia-me nos caminhos escuros, a fim de que eu saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos da tua glória. Senhor, não me desampares. Quando a tua sabedoria exigir o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego para que eu te restitua as joias vivas de meu coração, com serenidade e alegria. E quando a vida me impuser, em teu nome, o desprendimento e a solidão, reaquece minha alma ao calor de teu carinho celeste, para que eu venere a tua vontade para sempre. Eis então este poema prece da nossa Meimei a todas as mães. Que você, mãe, entenda que os filhos, embora não sejam teus, porque na verdade eles são de Deus, mas estão confiados a você. Ame-os, renuncie a tudo se for preciso,
mas em caminhos ao infinito bem, ao infinito amor, para que sejam homens e mulheres de bem, éticos, solidários, e que coloquem em prática os dois grandes ensinos de Jesus, que são os dois grandes pilares da educação, que consigam amar ao próximo como a si mesmos e fazer a esse próximo somente o que desejariam que o próximo lhes fizesse. E você terá cumprido a sua sagrada missão de mulher, mãe, educadora. E a você, pai, esposo, não esqueça que você também deve exercer a função de educador, porque paternidade e maternidade são uma missão dada por Deus e que todos nós, pais, teremos, depois que desencarnarmos, que responder a Deus, nosso grande Pai e Criador. O que fizemos dos filhos que Ele nos confiou? Meditemos profundamente sobre isso. O meu agradecimento, desejando paz a todos os corações. Muito obrigado. Nossa, nós que temos que te agradecer. Esse tema, ele fala muito, né, ao meu coração. Eu sou mãe e realmente educar filho não é fácil, mas é uma missão que eu falo particularmente por mim, que eu aceitei, né? Eu não engravidei por um descuido, foi porque eu quis. Então, a sua palestra, as palavras, né, a reflexão que o senhor trouxe para nós essa manhã é muito importante e nós te agradecemos muito. Já que o pessoal não fez pergunta, porque o pessoal tudo gostou muito do que o senhor falou, eu vou fazer algumas perguntas em algumas coisas que o senhor falou, tá? Tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, vamos lá. Na mensagem da Meimei, ela fala assim, educar com amor. Então, eu vejo muito essa dificuldade nos pais hoje em dia. Eles confundem muito, né, essa questão de que educar tem que ser com severidade, com grosseria, com brutalidade. E muitas das vezes eles usam do argumento, né, de que, porque eu fui educado assim, eu vou educar desse jeito. E hoje os tempos são outros, as crianças são outras, né? E me toca muito quando a Meimei fala isso, educar com amor. Então, o que o senhor acha disso, né? O senhor vê essa dificuldade que muitos pais hoje em dia ainda têm, né, de dosar a educação? Primeiro nós precisamos entender o que seja o amor. O amor é o maior dos sentimentos e é a base, é a essência da educação. É impossível educar se não se tem amor. Mas ele é um sentimento que precisa ser desenvolvido. Ele já está em nós como uma potência divina. Então eu preciso me trabalhar e preciso entender que amar significa compreender, amar significa renunciar, amar significa também corrigir. Mas a corrigenda jamais deve ser feita com violência, porque a violência não educa. A violência, a ameaça, o castigo, eles podem, num primeiro momento, segurar o filho, mas é só no primeiro momento, porque na sequência ele vai continuar do mesmo jeito, ainda mais quando essa corrigenda não é seguida pelo bom exemplo dos pais. É como aquela cena aqui, né? Você está em casa, sabe que o seu filho neste dia vai trazer o boletim escolar, ele chega da escola e você vai lá, me dá aqui o boletim, deixa eu olhar. E ele vem com uma desculpa, a chamada desculpa esfarrapada, assim, não, porque não entregaram hoje. Mas como não entregaram hoje? Veio até o bilhete da escola dizendo que era hoje. O que foi que aconteceu lá? Eu não sei. Aí você, desconfiado, deixa eu olhar essa sua mochila aqui. O que você descobre lá? Claro, está lá o boletim escolar. E você abre, fecha imediatamente, porque está tão ruim que não vale a pena ficar olhando muito tempo. E aí você começa a fazer um sermão para o seu filho, começa a fazer ameaças, toca o telefone. E ele vai atender. E você imediatamente diz para ele assim, se for aquele pessoal de São José dos Campos, diz que eu não estou.
Atende logo isso. Aí ele fica meio confuso, mas atende. Ah, não, papai não está. Ou mamãe, né? Não está, tá sem dizer. Quem era? Ah, não sei. Você não perguntou? Não. E como você foi dizendo que eu não estava? Não, mas não, a senhora, o senhor pediu para dizer que eu não estava. Mas você não entende nada mesmo, né? Eu disse que era só para o pessoal de São José dos Campos, não é para qualquer um, não. Sabe uma coisa? Se você continuar assim, você não vai ser nada na vida. Aí ele olha para você e diz assim, ah, isso eu já sei. Como é que você sabe disso? Não, a tia lá na escola também já falou isso. Então, olha o problema dessa educação. E aí você agora vai exercer a sua autoridade, que você precisa educar o seu filho. Já para o quarto, uma semana sem game, sem internet, sem celular, sem brinquedo, sem televisão, e você faz aquele castigo terrível, e ele está lá pensando por que ele recebeu esse castigo. Ele pensa, porque criança pensa, embora tem pessoas que acham que não, mas criança pensa, e ele raciocina e chega à conclusão, já sei por que eu recebi esse castigo todo. Não foi exatamente por causa do meu problema lá na escola, não, de ter escondido o boletim. O problema foi a mentira lá ao telefone. Mas quem disse que eu menti? Eu não menti coisa nenhuma. Tá? Mamãe pediu eu falar que ela não estava. Tá bom, eu já entendi. Eu não posso, mas os adultos podem. Deixa eu crescer. E ele cresce. Aí agora jovem, ele chega para a mãe lá na cozinha e diz assim, mãe, posso sair com a minha galera lá para a balada? E ela diz, vai lá falar com o seu pai. E ele vai. Ô pai, tô saindo com a galera lá para a balada. Você já falou com a sua mãe? Já. E ela deixou. Olha lá a hora que você vai voltar, hein? E ele vai embora. Aí ela vem, né? Cadê o seu filho? Porque não é mais nosso filho, né? Agora é seu, né? Cadê seu filho? Ah, ele saiu aí com os amigos. E você deixou? Eu não. Ele disse que você tinha deixado. Olha só, ele já sabe manipular, mas onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu lá na infância com os próprios pais, que mentem, não dão bons exemplos. Então o amor tem que estar presente o tempo todo. Que é com amor que você vai sentar, que você vai explicar, vai exigir e vai combinar as regras e as consequências de quando as regras são desobedecidas. Porque você vai mostrar, olha, aqui em casa nós não castigamos, mas todo mundo assume as consequências quando os combinados não são cumpridos. E o amor é isso, né? Não abandona nunca. Quantas vezes tiver que fazer, você vai fazer. É claro que e não podemos esquecer que os pais precisam exercer a autoridade moral. E a autoridade moral é sempre feita com amor e com os bons exemplos e muito diálogo. Portanto, tanto a nível pedagógico como a nível espírita, nós jamais defenderemos qualquer tipo de violência em relação aos nossos filhos. Exatamente. As pessoas, eu vejo ainda que é uma confusão muito grande. Elas confundem educar com adestrar. Porque antes a gente era adestrado, né? E então elas não conseguem entender que a educação dá trabalho, requer tempo, paciência e o fundamental, né? Que é o amor. Até essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga e eu falei isso para ela, que aqui em casa a gente não acredita em castigo, a gente acredita exatamente nisso, em consequência dos atos que foram feitos, né? Que a gente procura aplicar o que a doutrina espírita ensina, né? A gente procura aplicar na educação aqui em casa. Outra pergunta que foi feita numa outra live e que o senhor falou algo hoje a esse respeito e que eu gostaria de fazer, então, a pergunta que naquela ocasião a mãe fez. Ela falou mais ou menos algo assim. Porque e quando a gente tem um filho que ele é bonzinho, ele faz tudo que a gente quer, é mais fácil de lidar com ele. E quando a gente tem um filho que ele não obedece, que ele faz as coisas o contrário, a gente já tem um sentimento por ele já ruim, a gente já não gosta tanto dele quanto gosta do outro, né? Como agir nessa situação, né? Então, veja, olha só, né? A mãe falando isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco a esse respeito. Bem, nós temos que colocar aí nesse quadro a reencarnação, para melhor compreendermos essa situação.
É claro que todas as mães gostariam de ter filhos anjos, sem nenhuma dúvida. Não? Ou seja, bonzinhos, obedientes, que já vêm naturalmente disciplinados, voltados para o bem, mas essa não é a realidade ainda da nossa humanidade planetária. Nós ainda estamos no mundo de expiações e provas, e todos que reencarnam aqui na Terra somos espíritos inferiores. Então é natural que recebamos um filho, né, que esteja mais para diabo do que para anjo, né, usando uma terminologia que não é espírita, mas só para nós configurarmos aqui. Ou seja, então, que é esse filho que é desobediente, que é indisciplinado, que muitas vezes é até mesmo violento, e assim por diante. Mas são nossos filhos, vindos para nós pela dádiva divina. Deus nos escolheu para os educarmos e aprendermos com eles. Na verdade, nós temos que dar graças a Deus quando temos esse filho, porque ele vai nos propiciar, a mim, pai, a você, mãe, a se educar, porque o processo da educação tem que iniciar pela autoeducação. Então, quando você olha assim para os céus e diz assim, Senhor, dá-me paciência, ótimo, porque você está precisando realmente ser mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente, repetir de novo todo o processo com ele, porque ele é um espírito rebelde. Então, você tem que dar graças a Deus. Muitas vezes chega para mim, mas Marcos, sabe aquela mala sem alça e sem rodinha? Esse é o meu filho. Então, diga graças a Deus. É com ele que você vai crescer. O outro é fácil. Tá? Agora, por que tem o outro? Porque o outro vem contrabalançar. Ele vem lhe auxiliar também. E apesar dos pesares de como é o irmão, ele ama. E ainda faz boas coisas ao irmão. E é isso que você tem que incentivar. Deus não deixa você abandonado, sozinho. E temos que lembrar que Deus nos perdoa sempre, não é mesmo? Porque nós somos filhos rebeldes. Nós damos muito trabalho ao nosso Pai. Não é brincadeira o trabalho que nós damos a Ele, com as nossas imperfeições, os nossos vícios e a nossa rebeldia, mesmo com o Espiritismo. Mas Deus nos perdoa, Deus nos oportuniza uma nova oportunidade, é o que nós temos que fazer com os nossos filhos. E dizer a eles o seguinte, filho, vem cá, olha só. Eu sei que você não gosta de obedecer, eu sei que você não quer pensar sobre a vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você vai se tornar um adulto, tá? E mesmo se tornando um adulto, você continuará meu filho. Então, eu quero só lhe dizer o seguinte. Quando você tomar as suas próprias atitudes, a sua própria caminhada, e você quiser bater com a cabeça na parede porque você é teimoso, eu não vou poder impedir. Mas eu quero lhe dizer que eu estarei do seu lado para amparar. Não importa o que você faça, eu vou continuar acreditando em você. Agora, vou contar um caso aqui pessoal, né? Desse filho rebelde, desafio, né? Não era meu filho, né? Sobrinho neto, mas também aquele espírito que é, ao mesmo tempo, terremoto, furacão, vulcão, é tudo nele mesmo. E um dia ele chegou, né? Os pais vieram nos fazer uma visita, e ele foi entrando pela minha casa, já derrubando isso, abrindo porta daqui, ligando televisão. Fui até ele, peguei lá pela sua mão, ei, vem cá, vamos começar tudo de novo? Fecha a porta aí do armário, põe isso aqui no lugar, não sei o que. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você lá para fora, vou fechar a porta, você vai bater na porta, eu vou abrir, você vai olhar para mim, olho no olho, e vai dizer, bom dia, tio. E eu vou te dizer bom dia. E aí você vai entrar. E quando você entrar, nós vamos conversar. Entendeu o que nós vamos fazer? Ele ainda era pequeno, né? Aí coloquei ele lá para fora, fechei a porta, bate! Aí ele bateu, abri a porta, oi, tudo bem, bom dia. E ele deu aquele bom dia que você não ouve, né? Eu disse, não valeu. Levanta a cabeça, olha para mim e diz bom dia, eu quero ouvir. Aí fala, bom dia. Aquele bom dia já querendo lhe matar. Eu falei, tá, pode entrar, seja bem-vindo. E aí, meu filho? Veio fazer uma visita, o que você quer? Vamos fazer isso? Quer fazer aquilo?
Aí eu olhei para ele e disse, olha só, você entendeu o que eu fiz com você? Imagina se eu estivesse entrando na sua casa para visitar e fosse passando por cima dos seus brinquedos, tirasse da TV o desenho que você estava assistindo. Você ia gostar se eu fizesse essas coisas com você? Não, não é mesmo? Então, aprenda o seguinte, não faça aos outros o que você não queira que os outros lhe façam. Você sempre será muito bem-vindo aqui, nós lhe amamos. Mas você não pode fazer o que bem entende, onde você estiver, e ainda mais quando não é a sua casa. Não deve nem fazer isso na sua casa, quanto mais na casa dos outros. Estamos combinados? Nunca mais. Nunca mais. E todo mundo se espanta na família, fala, pois é, porque hoje ele já está um adulto, né? Continua desobedecendo todo mundo, e diz, pois é, ele é um desafio a todo mundo, mas quando é você e a Marília, que é minha esposa, ele é toda uma delicadeza, é boa noite, bom dia, dá licença, vem pedir. Por quê? Porque ele levou o choque da educação, da autoridade moral. E disse, aqui não é assim. E nós estamos trabalhando com ele até os dias de hoje, para que ele consiga entender isso, agora que ele já está aí praticamente um rapaz, está entrando pela sua juventude, para que ele entenda. Olha, é com amor, existem regras, não é assim. Então nós damos graças a Deus, ele nos desafia o tempo todo. Mas que bom, porque eu também tive que crescer para poder melhor trabalhar com ele. A reencarnação explica isso, mas vamos seguir em frente, porque todos nós somos educáveis, ou melhor dizendo, reeducáveis, e todos nós chegaremos à perfeição um dia. Muito bem. Para a gente poder encerrar, tem uma pergunta aqui. A Cristina, ela pergunta assim, hoje temos os filhos criados por casais homoafetivos, campo fértil para o exercício do amor. Como podemos orientar as pessoas que procuram a casa espírita sobre essa questão? Muito bem. O que importa na educação de você ser pai, você ser mãe, é o amor. O amor é o que importa. O amor entre o casal, o amor que se dedica, então, aos filhos, mesmo que sejam, por exemplo, adotivos, isso é o que importa. À luz do Espiritismo, nós não estamos aqui para tecer nenhum tipo de julgamento em relação às uniões, às suas causas e às estruturas de formação da família. O que nós solicitamos é que aprendamos a nos amar. Isso é fundamental. Que se dedique muito amor e que se prepare os filhos para a vida. E a vida é complexa. A nossa vida na sociedade humana e a vida que continua após a morte. Porque o que nós estamos precisando atualmente são de pessoas que sejam sensíveis, que não sejam indiferentes, pessoas que sejam mais espiritualizadas e que saibam pensar nos outros, no bem coletivo. Tudo isso é a educação que deve propiciar. Então, que esses pais, seja um casal homoafetivo, que não seja, a mãe que está solteira, nada disso importa para nós. O mais importante de tudo é que esses pais cumpram essa missão sagrada, divina, de bem educar os seus filhos, de bem orientá-los, de levá-los para o campo do bem, do amor, da sua espiritualização e moralização. A família é muito importante na sociedade humana. E o Espiritismo nos mostra que a discussão não deve estar em torno da estrutura da família, mas sim do significado dela, do objetivo dela, da grande finalidade educacional da existência da família. Então, para todos esses casais, que eles sejam muito bem-vindos, que sejam muito bem recebidos no centro espírita, que tenham também todas as oportunidades, porque o mais importante de tudo é sabermos que as pessoas são pessoas do bem, de bom caráter, que estão procurando a sua melhor formação moral, espiritual, e que estão dedicando muito amor a esses filhos que são espíritos reencarnados, e que sejam, hoje e amanhã, também homens e mulheres de bem. Então, amem,
Dediguem-se, renunciem, confiem em Deus, apesar de todos os desafios, para que possam depois desencarnar e que Deus não precise fazer a pergunta, não, o que você fez com os filhos que eu lhe confiei, mas que Ele simplesmente nos receba como pais vitoriosos, que conseguimos realmente educar os nossos filhos, que estão fazendo com que a humanidade saia do mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração com a prevalência do bem. Muito bem. Vou colocar algumas mensagens só para o senhor poder ver os comentários, os agradecimentos, tá? Aqui, o José Roberto, ele fala assim, estou gostando muito da palestra. Tomara que Marcos de Mário volte mais vezes. Achei muito legal a observação dele. A Mariana, ela coloca assim, obrigada, Marcos, essa frase de Santo Agostinho me motiva e me assusta. Peço a Deus que me dê forças para não falhar com o filho que ele está me emprestando, que eu consiga guiá-lo para o caminho do bem, pois sabemos o quanto a boa educação pode interferir positivamente na encarnação do indivíduo. Que assim seja. O Vinícius, linda mensagem e ótima palestra. A Elisete, excelente palestra, adorei. Luiz Moreira, excelente palestra. O Roberto Cato, muito boa palestra, importante para a nossa reflexão de mães e pais. A Kelly, linda reflexão. A Yolanda, linda palestra, adorei, obrigada. A Sol, maravilhoso. Deixa eu ver. Muito bom este diálogo final, questionamentos que todos temos. Essa daqui é a Cris, a Cristina do Rogério. A Maria Regina, parabéns pela palestra. A Inês, gratidão. Que Deus proteja e ilumine pais e filhos. Bom, eu gosto de mostrar porque às vezes tem alguns comentários que somem, principalmente no YouTube. Então, para o senhor poder ver, né, como que foi bastante positivo. É um tema que todo mundo, né, quer poder ter oportunidade de falar, de refletir sobre ele, né? Então, nós te agradecemos muito pelo seu tempo, pelo seu carinho de ter vindo aqui compartilhar conosco. E eu também espero que o senhor possa retornar para poder fazer outros temas, né? Se Deus quiser, estaremos aí sempre ao dispor. Que bom. Só para a gente poder encerrar, já vou deixar para vocês os temas da próxima semana. Na terça, o Éder Andrade, que é do Rio de Janeiro também, lá do Centro Espírita Consolador, ele vai falar sobre mortes prematuras. Na quarta, o Carlos, ele vai falar sobre a reforma íntima e a neurociência. E no domingo, a Marina Ferri vai falar quando a família sucumbe. Então, vocês estão todos convidados. Para que nós possamos encerrar, o senhor faz a prece para nós? Sim. Então vamos, neste momento, agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, rogar as vibrações do infinito amor por sobre todos nós, por sobre a nossa humanidade terrena, que ainda passa por situações constrangedoras no campo da política, da cultura, da economia, da violência, porque o egoísmo e o orgulho ainda predominam em nós. Mas, Senhor, faz com que vibremos o coração para que, então, sensibilizados, possamos adentrar ao caminho da solidariedade, da fraternidade e da ética. E nós rogamos, Senhor, em especial, ao nosso Brasil, que precisa encontrar o seu rumo como coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas sabemos que não estamos abandonados e que toda crise, ela, na verdade, anuncia novos tempos e tempos mais gloriosos. Por isso, Senhor, aqui estamos, semeando a palavra do bem, semeando o Evangelho e procurando mostrar a todos que somos almas imortais e que é à luz do Evangelho, no pleno amor, que haveremos de estabelecer
a nova era sobre o nosso planeta. Abençoa, Senhor, os nossos familiares e os nossos amigos. E que possamos retomar as nossas atividades, tendo paz no coração, para doarmos essa paz a todos aqueles que conosco convivem. Muito obrigado e despede-nos nas bênçãos do amor. Assim seja. Que assim seja. Tenhamos todos uma ótima semana. Até a próxima.